Deus vai te dar forças para você vencer os teus inimigos. Hoje nós vamos aprender 3 passos para vencer a fraqueza espiritual. Porque a fraqueza espiritual, ela tem assolado muitas pessoas. Muitas pessoas estão fracas espiritualmente, não estão conseguindo entender o agir de Deus e estão se enfraquecendo. E nós precisamos nos fortalecer, porque o nosso inimigo, ele não brinca. O nosso inimigo, ele está todos os dias tentando nos tragar. Mas maior é Deus que está conosco. E Deus quer que nós nos levantamos na presença dele, para buscar a força dele e vencer os inimigos. 3 passos, então, para nós vencermos a fraqueza espiritual. Primeiro passo, se alimentar da verdadeira fonte. Essa é a coisa mais importante, se alimentar da verdadeira fonte. E quando nós falamos em se alimentar, tem um conjunto de coisas aí. Nós precisamos unir essas coisas que nós vamos falar aqui, que é ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, mas também estudar a palavra de Deus, fazer estudo, fazer anotações, gravar versículos. Então, se alimentar da verdadeira fonte uma delas é ler a palavra, conhecer a palavra, cada dia conhecer mais a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conhecer o verdadeiro Deus. Porque Deus é a sua palavra é o próprio Deus. Então nós vamos conhecer Deus na palavra dele. Então, ler, conhecer, estudar a palavra de Deus. Depois é orar, ter uma vida de oração. Orar todos os dias, diariamente. Buscar ter comunhão com Deus. Porque assim nós estamos nos alimentando da verdadeira fonte. Também nós precisamos ter comunhão na casa de Deus. Ter comunhão com os irmãos na casa de Deus. Nós não podemos pensar que nós orando em casa, lendo a palavra, ouvindo vídeos, ouvindo pregações na internet, que basta para nós. Não. E este está sendo um engano de muitas pessoas, que não estão querendo congregar numa igreja, muitas porque já passaram por várias igrejas e não se adaptaram a nenhuma, outras porque pensam que não precisam, outras se chatearam e estão pensando que estão servindo a Deus em casa. Não. A palavra diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação. A palavra diz que Deus ordena a bênção aonde há comunhão, aonde há união, quer dizer. E quando a gente vai na igreja, na casa de Deus, porque muitas pessoas dizem assim, Deus está em todos os lugares. Sim, Ele está em todos os lugares. Mas o que Ele ordenou na sua palavra, nós temos que cumprir. Deus ordena a bênção aonde há união de irmãos, ali, onde nós estamos ali em comunhão com os irmãos, em união com os irmãos. E ali, a atmosfera que tem dentro de uma igreja é uma atmosfera, é a atmosfera de Deus, é a atmosfera dos céus. Ali acontecem milagres, acontecem transformações, libertações. Ali, nós realmente estamos ali para adorar a Deus, para buscar a Deus, para entregar o nosso culto a Deus. Isso é muito importante. Eu quero te dizer que se você não está congregando, se você pensa que está bom assim, se você pensa que não tem problema de simplesmente só orar em casa, ler a palavra, né, assistir as pregações da internet e não ir na igreja, acha que está bom assim, eu quero te dizer que não está bom assim. Jesus vai vir buscar aquele povo santo, aquele povo separado. E aquele que é separado, ele tem esse entendimento que ele precisa buscar a Deus na casa do Senhor. E
E é tremendo porque isso é um trabalhar de Deus. Quando a pessoa ela pensa que lá na casa de Deus, lá tem uns irmãos que não gostam, umas pessoas que eu não gosto. Quando ela pensa assim, ela acha que ainda está agradando a Deus por servir a Deus em casa, né, buscando a Deus do jeito dela em casa. Aí que a pessoa está sendo totalmente enganada. Porque Deus, Ele quer que nós amemos, que nós venhamos amar os outros, amar uns aos outros. Como nós vamos amar se nós pensamos, mas lá tá o fulano de tal, lá tá o fulano de tal, aí eu vou para outra, tem outro fulano de tal, alguém falou assim, alguém falou assado. Eu não estou assim praticando a palavra de Deus. Porque nós temos que perdoar. Porque como nós vamos ser perdoados se nós não perdoar? Como nós vamos amar se nós não conviver com as pessoas? Nós temos que amar. A Bíblia diz, nós precisamos amar o nosso próximo. Como eu vou amar meu próximo se eu não vou na igreja, se eu não tenho aquele contato com os irmãos? E quando as pessoas pensam assim, que tá bom servir a Deus em casa, ela está esquecendo que na igreja, em qualquer outro lugar, num clube, em qualquer outro lugar que tenha mais pessoas, vai ter problemas. Porque somos pessoas, somos seres humanos e todos nós somos falhos. E quando a pessoa ela pensa assim de se separar, de estar ali somente servindo a Deus em casa, ela está pensando de repente que ela é melhor. Que ela é melhor. Que ela faz tudo certo. Não. Mas o pastor tal lá falou tal coisa que eu não gostei. Mas fulano de tal fez, nem olhou pra minha cara. Fulano de tal falou alguma coisa que eu não gostei. Só que nós temos que entender que quando nós pensamos que olhamos somente para o erro das pessoas, nós estamos esquecendo de olhar para o nosso erro. E todos nós somos falhos. Todos nós falhamos. Todos nós erramos uns com os outros. O que nós precisamos é amar os outros, é perdoar os outros, porque nós queremos perdão. E como nós vamos receber perdão se nós não perdoarmos? Isso é muito claro na Bíblia. Mas se eu não estou perdoando, como eu vou ser perdoado? Então nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos congregar. Então, incluindo tudo isso em oração, que nós precisamos orar, ler a palavra, estudar a palavra, e ir na igreja para ouvir a palavra. Não é simplesmente ouvir pela internet. Até porque pela internet, muitas vezes, ouve-se coisas que são engano. Então, quando você escolhe uma igreja séria, uma igreja que ali está realmente pregando a palavra, você ali vai ser alimentado. Então, lembre-se, é um conjunto. É ler, conhecer, estudar a palavra de Deus, orar, ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, e ir a uma igreja, e congregar. E focar numa igreja, focar num lugar. Não olhando para o homem. Algo que eu sempre digo, nós temos que cuidar para não olhar para o homem. A palavra é clara, maldito o homem que confia no homem, lá em Jeremias diz. Então, se nós ficarmos olhando para o homem, eu estou confiando no homem. Não, eu não tenho que olhar para o homem. Eu tenho que sim seguir os exemplos bons, que o maior exemplo nosso é Jesus, seguir os exemplos bons das pessoas. E aqueles que não são bons, eu descarto. Mas eu não posso me apegar ao homem ou pensar, mas aquele fulano lá falhou, eu não vou mais na igreja. Não, mas a minha salvação não depende dele. A nossa salvação não depende de ninguém. A nossa salvação depende de nós. Depende das minhas atitudes, de como eu penso, de como eu ajo, de como eu busco a presença de Deus. A minha salvação depende de mim. Então eu não posso olhar para a vida da outra pessoa. A vida da outra pessoa é ela que vai dar conta a Deus, não é eu. E a minha vida, a outra pessoa não vai dar conta. Então nós temos que cuidar com isso, isso é muito sério, isso é muito importante e é isso que está trazendo muita fraqueza espiritual para as pessoas. Então vamos prestar mais atenção nisso e vamos ver como nós estamos andando. Isso é muito forte, é muito tremendo. E o outro passo que nós temos que dar é orar fervorosamente, que está ligado a esse, né? Orar. Mas nós temos que orar fervorosamente. Nós temos que cuidar para não estar num tempo de oração meia boca, de oração morna, porque Deus ele não quer os mornos. Ele vomita os mornos.
Ele quer aquela oração fervorosa, aquela oração que não importa como estamos nos sentindo, importa que a nossa oração tem que ser fervorosa, nós temos que dizer, Senhor, eu te amo, mesmo que está tudo errado na nossa vida, mesmo que está tudo atrapalhado, está dando tudo errado. Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te preciso. Assim nós temos que agir. Senhor, tu és maravilhoso, tu és tremendo, nós temos que buscar isso. Senhor, me faça ser mais fervorosa, mais fervoroso na tua presença, é isso que nós temos que pedir. Então, oração fervorosa é o segundo passo, para que a fraqueza espiritual, frieza espiritual, caia por terra. E o terceiro passo, então, é vigiar os pensamentos. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque o nosso inimigo, ele usa muitos dardos nos pensamentos para que nós venhamos pensar coisas negativas. E quando pensamos coisas negativas, vamos falar coisas negativas, assim da mesma forma, quando falamos coisas negativas, vamos pensar coisas negativas, e é isso que o maligno quer. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos, buscar de Deus, Senhor, me ajuda a cuidar dos meus pensamentos, me ajuda, me ensina a vigiar meus pensamentos, me ajuda, me ensina a pensar na tua palavra, pensar nas coisas do alto, e assim você vai conseguindo vencer a fraqueza espiritual, a frieza espiritual também, né? Tudo que é ruim, tudo que deixa a gente abatido, nós temos que vencer com esses passos aqui. Então, buscar aprender mais a palavra de Deus, estudar a palavra, orar, ter mais comunhão com Deus, orar fervorosamente, ir na igreja e cuidar, vigiar os nossos pensamentos. Então, fique com esses passos, né? Coloque em prática. Eu acredito que você já deva estar colocando já, né? Está colocando, já coloca esses passos em prática, mas, né? Como é que eu vou dizer assim? Cuide mais, assim, tenha mais cuidado, tenha mais vigilância, né? Com as atitudes tuas, com os teus passos, com o que você faz diariamente. É isso que eu e você precisamos fazer, cuidar com as nossas atitudes diariamente, como eu estou me portando diante de Deus. Então, fica esse recado para você, e eu quero te pedir que antes de terminar o vídeo, você não esqueça de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante esse like para alcançar mais pessoas. Também se inscreva no canal se não é inscrito, seja bem-vindo ao canal Fé na Palavra. Meu nome é Veronice, estou aqui para trazer uma palavra de edificação para a tua vida de fé, e também, se puder, tiver um comentário, comente alguma coisa aqui que eu vou te responder o teu comentário. Se puder, deixe um comentário também que eu vou gostar de responder. E também dê uma olhadinha aqui na descrição que tem os materiais que vão abençoar a tua vida. Tem os meus 2 livros, tem o meu outro canal de oração e tem mais outros materiais que vão ser bênçãos para a tua vida de fé. Dê uma olhadinha ali e também não esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas, com os teus amigos, nos teus grupos, para abençoar mais vidas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe.